levando a eles o que for necessário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Porque o reino, o poder e a glória, assim seja. Nada. Palavra sua, por vontade. Bom, então, boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui no Caminho da Paz, que às vezes eu confundo os nomes das duas casas espíritas. Mas é muito bom. E está falando de Jesus e a mensagem que você trouxe, que a Mafalda trouxe aqui, logo de início, né, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho do grande sacrifício que foi o Cristo vir até nós. Certo? E a base desse estudo, eu tinha feito esse estudo lá em Nova Viçosa, a gente reuniu para fazer uma confraternização. E aí eu tinha feito o estudo e esqueci de falar dos livros que eu pesquisei para poder a gente fazer esse trabalho. E o livro aqui é Em Torno do Mestre, né? A Cantor da Luz, assim, de passagem é um livro que eu estou sempre usando para poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Exilados de Capela, também, para algumas coisas. A Bíblia, certo? A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A proposta hoje é que a gente faça uma reflexão sobre o Natal com Jesus. Só que o Natal não passou, certo? Mas aí a ideia que fica desse estudo é desse nascimento do Cristo nos nossos corações diariamente, minuto a minuto. Então, essa é a ideia que eu vou tentar destrinchar aqui, tá bom? Eu vou começar lá com João Evangelista, o discípulo mais amoroso de Jesus. Certo? Então, João Evangelista, ele vai fazer uma interpretação das palavras deixai de mim as criancinhas, que é muito importante para a gente compreender toda essa vinda do Cristo, esse mundo preparado para a gente, certo? E hoje, 2000 e poucos anos depois, digamos assim, o advento da doutrina espírita chegando para a gente compreendendo melhor o que o Cristo nos trouxe. Certo? Então, quando ele fala deixai de mim as criancinhas, João Evangelista interpreta da seguinte forma: ele fala que essas criancinhas são essas almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança, e muitas vezes somos entre nós que estávamos em situações difíceis, que hoje estamos aqui encarnados, tentando se melhorar. Às vezes a gente conhece um pouquinho dessa ideia de Cristo está tentando nos colocar no coração e a gente às vezes resiste um pouquinho, certo? Então, quando ele fala deixar em mim as criancinhas, são os ignorantes para o esclarecimento, né? Jesus pode dar esse esclarecimento. Deixar que venham todos os que sofrem, a multidão dos aflitos, dos infortunados, os fracos, escravizados e os viciosos. Então, na época que João Evangelista trouxe essa mensagem, aí já estava na briga ali para acabar a escravidão, estava uma situação meio complicada, mas o mundo estava passando por um processo que a gente conhece ali, naquela parte do início do iluminismo para cá, e foi só melhorando. Mas, hoje em dia ainda existe a escravidão, certo? Hoje em dia ainda existem muitos vícios que a gente, se não tiver atenção dos devidos cuidados, o que acontece conosco? A gente fica escravos de alguns vícios, ou de muitos, certo? Então, esse contexto cabe muito para a realidade que a gente vê por aí, certo?
Basta que a gente conectemos aí na internet, se conectar à internet, e aí a gente vai ver a escravidão das compras, né, do gastar, né, a escravidão do consumismo. Isso é muito sério. Eu trabalho no correio e eu vejo quanto esse serviço é sério, isso é complicado, certo? E o Cristo então nos ensina o grande remédio para que suaviza os males da vida e desregenerar os segredos que curam essas feridas, certo? E que bálsamo é esse que pode auxiliar nessas cicatrizes, nessas feridas? Aí, como João, que a gente vai falar um pouco sobre ele lá mais na frente, como João, ele compreendeu muito bem sobre o amor, ele era o discípulo mais amoroso que estava do lado de Jesus, aquele que colocava a cabeça nos ombros de Jesus. A gente pode ver isso no livro Boa Nova, por exemplo, né? Então, assim, ele diz que é o amor. E o que é o amor? Os benfeitores espirituais vão dizer que o amor é o ato divino em nós, né? Está lá escrito, Emmanuel fala isso. Então, quando a gente observa, né, o ato divino em nós, o amor nos transforma, nos alimenta, nos fortalece. E agora vamos observar o início, como que isso ocorreu, como que nós já estamos aqui, esse mundo, esse planeta Terra foi organizado para todos nós aqui. Então isso aconteceu por volta de 4,5 bilhões de anos, em um dos encontros dos espíritos superiores. Aí Emmanuel vai dizer o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, certo? Senhor Supremo do Universo. E esses espíritos que tomam a rédea das coletividades, dessas vidas que existem aqui no nosso sistema solar. E houve dois grandes encontros desses espíritos. O primeiro desses encontros foi para organizar esse nosso planeta, que aconteceu mais ou menos de 4,5 milhões de anos atrás. A ciência já nos fala sobre isso. E foi quando o orbe terrestre se desprendeu lá da nebulosa solar, e aí, nas mãos dos benfeitores espirituais, sob o comando do Cristo, organizou esse mundo fantástico que hoje nós conhecemos. Aí a Bíblia vai trazer os 7 dias que Deus criou o mundo, né? E aí a ciência vai falar os 7 eras geológicas, né? Até chegar à última, no caso, do homem pisar a terra, né? E a segunda dessas reuniões, que é o tema central da nossa conversa hoje aqui, é quando esses espíritos superiores se reuniram próximo ali da terra para poder organizar a vida do Mestre Jesus aqui. Então esse é o ponto-chave para a gente. Aí quando a irmã fala aqui do grande sacrifício agradável a Deus, aqui nós vamos falar do grande sacrifício de Cristo para vir aqui até nós. Porque quando eles fizeram essa reunião, a gente não sabe qual foi essa data, né? Aí essa ideia se espalhou pelo mundo. Porque se a gente vai lá, né, Isaías, um dos maiores profetas que existiu, né, na antiguidade, 700 anos antes, ele profetizou a vinda do Cristo, a vinda de um Filho de Deus, ele chamava assim, né? Que seria o nascimento de uma criança que seria chamado de maravilhoso. Ele falava também que seria um conselheiro, seria um Deus forte, seria Pai da eternidade, seria também chamado de Príncipe da Paz. Certo? Até hoje se chama muito essa vinda de Cristo, se chama Cristo de Príncipe da Paz. Certo? Então, não só Isaías,
a gente fala um pouco dos profetas bíblicos, mas não só Isaías, mas o Miqueias, por exemplo, ele profetizou o Messias iria nascer em Belém. Certo? Ele houve essa profecia de Miqueias. Oséias falou sobre o tempo que Jesus passaria no Egito. Então, isso aí, se não me engano, é todos os anos de Cristo. Certo? Zacarias profetizou também que viria o Messias trazer justiça e paz. Certo? E até mesmo profetizou aquela passagem que Jesus, montado no mundo, entraria nas portas de Jerusalém triunfante. E aquela alegria toda do povo. E João Batista foi o último deles. Certo? João Batista falou sobre essa vinda do Cristo. Então, João Batista falava que aquele que vai vir depois dele, ele não tinha nem condição de pisar, usar as suas sandálias. Então, quem era esse homem que era o Cristo? Era alguém muito importante. Certo? E não só esses profetas, mas, por exemplo, os médios da antiguidade. Os médios da antiguidade. Quando a gente vai lá para a Índia, quando a gente observa o budismo, certo? Então, Buda, o criador do budismo, Siddhartha Gautama, ele afirma a seguinte forma: ele diz que um outro Buda, certo? Buda, o termo significa iluminado, que chegou à iluminação. Então ele falava o seguinte: que o outro Buda se levantará no mundo no tempo devido, um santo, um supremamente iluminado, Você conhece essa palavra umas 4 vezes, mas supremo, iluminado, certo? Mas muito comparável ao líder dos homens. Então, essa palavra líder dos homens, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho, porque o Cristo, que faz parte de um grupo de espíritos puros, eleito por Deus, veio até nós, como homem, e disse assim: eu posso, vocês também podem. Mais ou menos isso que eu quis dizer. E, então, diante dessas ideias que eu estou trazendo aqui, a gente vai começando a formar esses grandes sacrifícios feitos pelo Cristo, que não era um ser comum, igual a a gente não era ser comum, era o Cristo. O que é o Cristo? A câmera da luz demanda para formar lá o que é o Cristo. Tem um símbolo que vai estar dando esses detalhes para a gente. Então, o grande sacrifício do Cristo foi realmente se preparar durante, parece que foi mais de 2000 anos, se preparando para vir até nós, para vir até nós. Então, essa preparação, ela foi divulgada nos povos antigos, não só o chamado povo eleito, povo eleito, os hebreus, não só o povo hebreu sabia dessa vinda, mas muitos outros povos sabiam, até os índios por aqui falavam dessa vinda desse Messias, desse ser supremo que iria vir encarnar entre a gente como homem, certo? E Augusto Cury, ele é um livro, um estudioso da mente humana, e ele então decide um dia estudar a mente de Jesus. Ele é psicólogo, psiquiatra, tem várias formações nessa área da mente. Então ele faz um estudo sobre a mente de Jesus, sobre a figura do Cristo. Ele falava que ele era ateu, e depois que ele faz esse estudo, depois que ele elabora todo esse estudo, ele já não diz ser mais ateu, mas também não levanta a bandeira de religião nenhuma. Mas ele diz que, a partir daquele momento, ele passou a seguir Cristo. Ele conhecia Jesus naquele momento. Ele permitiu que o Cristo nascesse nele. Então, assim, ele afirma da seguinte forma: nunca, a frase dele, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. E essa ideia que ele traz, ele como escritor, eu percebi nessa frase a ideia, a pedagogia de Cristo.
a pedagogia do Cristo. Olha só, o Cristo veio entre nós. Ele se misturava com as pessoas ali para ensinar. Ele utilizava das figuras da época, ele utilizava do que tinha da natureza ali, das peças, do pescado, dos pescadores. Então, todo aquele contexto, aquela ideia ali, ele se misturava com as pessoas. Se fazia pequeno, querendo tornar grande aqueles pequenos. Certo? E, assim, eu sei da história do de Albert Einstein, ele gostava de fazer esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Ele conversava com crianças, alfabetizando crianças. Conversa com pessoas mais inteligentes que já pisou na Terra, ele conversando sobre 2 mais 2 é 4, coisas simples de criança. Ele se juntava com aquelas crianças ali para conversar sobre coisas do dia a dia. Era o que o Cristo fez conosco. Certo? Então, aí ele traz outra ideia, né, para a gente entender esse Cristo. Imagine, né, um copo grande, né, mas imagine esse copo ali, como ele está de tomate. Imagine o nosso solo, né, a potência que tem o nosso solo, a energia que ele tem. Ele teve que se colher, aqui em mim para poder caber no copo de extrato de tomate. Então, essa é a ideia do grande sacrifício que o Cristo fez. A toda a sua potência energética, sua energia, o seu perispírito de Cristo, não tem nem noção do que é, teve que se diminuir. Isso demorou, isso foi doloroso, por mais de 2000 anos, para encarnar no corpo físico. Alguns estudiosos, né, não vou entrar em polêmica aqui, mas é que eu vejo assim, mais ou menos o pessoal falando, que alguns estudiosos vai dizer que Maria não tinha condição de ter no ventre dela um Cristo, o Espírito do Cristo. E alguns estudiosos falam que Cristo formou o próprio corpo no ventre de Maria e ele estava ao lado. E ela sentiu toda aquela potencialidade energética do lado. Isso eu vi alguns estudos, duas pessoas comentando, não posso confirmar isso, mas para a gente compreender essa grandiosidade do Cristo, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, ele fala assim, bem-aventurado sereis vós, quando os homens vos odiarem, e se separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repetirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Então, Lucas capítulo 6, 22. E eu trouxe esse textozinho, só para a gente entender, ele falou muitas vezes, não sei quantas vezes ele falou, mas foi muitas vezes que ele falou sobre esse Filho do Homem. E para a doutrina espírita, o que significa ser o Filho do Homem? Significa que ele é da humanidade, que ele fez parte da humanidade. Ele nasceu homem. Então, assim, ele, em outras palavras, ele disse assim: eu nasci homem, eu fiz, vocês também podem fazer. Olha a dificuldade que eu passei. Aí o Augusto Cury vai falar outra mensagem interessante que condiz com esse Filho do Homem. Certo? Então ele diz assim: lembre-se que Jesus Cristo, um ser humano igual a você, passou pelos mais dramáticos sofrimentos e o superou com as mais altas dignidades. Então, isso é palavra de uma pessoa que não é espírita, não é de religião nenhuma, segundo ele, mas que estudou a mente de Jesus. E assim, ele estudou a mente de muitas pessoas no mundo. E aí um dia ele decide estudar a mente de Jesus. E aí trouxe essas ideias aqui para a gente. Certo? Se alguém quiser vir a mim, seguir as minhas pegadas, é si mesmo. Tome sua cruz e siga. É fácil seguir o Cristo? É fácil, gente? Não é fácil. É difícil. E esse seguir o Cristo tem muito sentido com esse nascimento dele no nosso coração, que é a ideia que a gente está tentando entender aqui. Né? No Natal, eu passei agora no Natal, né, com a minha família e tal, e
Aí a gente sempre observa que muitas pessoas ficam ali reunidas no Natal, mas nem lembram de fazer uma oração, uma prece para aquele que a gente veio comemorar. Porque está em redor da mesa fazendo o quê? Comemorando que é só um feriado, dia 25, é só um feriado. Aí minha esposa falou, você tem que fazer oração. Aí eu fiz a oração, agradecia ao nosso Cristo por estarmos ali. E o Natal não é só aquele momento. É importante, o Natal, ele pode ser o nosso dia a dia. É o nascimento de Cristo no nosso coração, dia após dia, minuto após minuto. E vamos começar lá pelo outro item, aqui, a manjedoura. O que ela nos ensina? O que traz a manjedoura para a gente? Tem informações importantes sobre a manjedoura. Certo? A primeira é a seguinte, que ela assinala o ponto inicial da lição do Salvador. Do Salvador, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Humildade. E aí eu fazendo as minhas pesquisas, eu vi, eu não sabia não, mas vi que tem uma igreja em Belém, é uma igreja que eles acham que foi naquele local que o Cristo nasceu. Então ali eles fizeram uma igreja, e aí fizeram a entrada na igreja é dessa altura, mais ou menos. Então, para as pessoas entrarem na igreja, ela tem que se abaixar. É uma forma ali, claro, uma forma de mostrar que ele está trabalhando no lugar, baixando e tal. Aí quer dizer que a pessoa seja humilde, mas já é uma ideia de tentar trabalhar essa humildade, Então, assim, a humildade ela representa essa chave de todas as virtudes. Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai fazer muito falar sobre humildade, estudo bacana, e que a gente precisa estar trazendo no momento para o nosso coração, certo? E nesse período que o Cristo vem se programando, aí já vai nos dar a ideia, na verdade, uma ideia afirmativa que começa ali uma era definitiva da maioridade espiritual do nosso planeta, certo? Da humanidade, no caso. A maioridade. Então, assim, eu achava que não. Eu achava que a maioridade ainda ia ser maior ainda. Eu achava que ainda não chegamos ainda nessa maioridade. Mas depois que eu fui observar essa live, lá quando Cristo veio, ele assinala-se a maioridade da humanidade espiritual da humanidade. Então saímos lá do mundo primitivo, entramos nessa humanidade. Se eu não me engano, ali começa também o mundo de provas e expiações. Certo? Então, assim, Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da paternidade do amor para todos os corações. Então, Cristo, ele veio aqui dizer, porque o profeta podia ter um espírito elevado, mais elevado, mas não, eu preferi pessoalmente mostrar que não só em palavras bonitas, porque as palavras de Cristo eram tentadoras, não estava lá, não sei se estava lá, não lembro, mas eram palavras tentadoras, segundo os Espíritos falam para todos nós, mas ele mostrou também na prática, não só falou, ele fez. Então, assim, e as figuras que estão ligadas a esse nascimento de Cristo, nós vamos lembrar aqui de Ana, Isabel, João Batista, José, a própria Maria, que era o espírito do sublime. Então, Emmanuel vai dizer que Jesus ele nunca trabalhou sozinho. Então, ao redor dele tinha esses espíritos que ajudou ele aí nessa vida, nesse auxílio. É uma outra grande lição para todos nós, porque às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, Então a gente precisa estar junto com os irmãos, com os amigos, porque sozinho a gente vai realmente, pode ter muito rápido, mas junto nós vamos longe. Não é assim? Então Cristo nos ensina, ele não fez sozinho, ele precisou da sublime, do Espírito Sublime de Maria, ele precisou
de João Batista, que veio antes dele ali, preparando o terreno, digamos assim, de José, pouco se fala de José, mas é um espírito nobre, certo? Imagine. Então, os símbolos que envolveram essa chegada do mestre, começando ali pelos 3 reis magos. Porque quem são esses homens? Quem são essas pessoas que é conhecido lá pela tradição cristã, Belchior, Gaspar, Baltazar, e a doutrina espírita vai nos esclarecer que esses espíritos, eles eram espíritos já de um grau de evolução um pouco maior que nós. Aquele espírito que Emmanuel fala, não lembro qual é o livro que ele fala, que das 2 asas, asa do amor, asa do conhecimento. Então eram espíritos disciplinares aqui. Então eles vieram antes, sim, eles eram mais velhos, e eles ofereceram ao Cristo 3 presentes. Por que oferece ao Cristo 3 presentes? Primeiro é o seguinte, eles foram conduzidos por uma grande luz, que a Bíblia descreve essa grande luz, e a tradição cristã vai dizer que era extremo diferente. Então, Allan Kardec vai falar assim, que esses espíritos, eles já tinham um nível evolutivo maior, eram grandes médiuns, e a vez conseguiu avistar essa luz que era um fenômeno espiritual, era um fenômeno, a gente sabe desses estudos dos fenômenos. Então, essa grande luz levou eles até o local onde estava o Cristo. E eles ofereceram esses presentes: o ouro, o incenso e a mirra. E eram presentes que eram oferecidos aos reis daquela época. Então, existiam trocas de presentes naquela época, não só no povo hebreu, mas em vários povos, e eles utilizavam muito isso aí, principalmente o ouro, certo? Eles levam o ouro, que representa realmente a realeza. Eles trazem o incenso, que representa a divindade, então eles viam Cristo como uma divindade. E a mirra, que representa a humanidade, ou seja, essa divindade se tornou humana. Mas o maior fator disso aqui é que quando um dos profetas já tinha profetizado lá há mais de 500 anos que o Cristo ia precisar da sua temporada lá no Egito, certo? E eu acredito que esse ouro de grande valor serviu muito bem nas mãos de Maria e de José para poder auxiliar eles lá nesse período no Egito, certo? Então, olha só, essas coisas. A mirra e o incenso também eram coisas muito caras. Então, eu acredito que esses presentes foram utilizados para isso. Foi um auxílio que esses irmãos vieram antes, eram espíritos já de grandes conhecimentos, de vários lugares, não era de um lugar só, certo? Se eu não me engano, não era negro, outro era asiático, outro era branco. Se não me engano, era isso mesmo. E diante desse primeiro momento que a gente chegou ao nascimento de Jesus, vendo lá no início a preparação dessa terra para a gente, esse nascimento, um grande sacrifício que Cristo fez para até nós, foi um grande sacrifício. A pergunta, eu fiz algumas colocações aqui por base no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, que está lá editado pela FEB. Aí a ideia é a seguinte, que a gente possa analisar 3 perspectivas. O Cristo realmente nasceu, quando ele nasceu e onde ele nasceu. Essas são as questões que a gente vai passar agora a analisar a partir de agora. Porque dia 25 de dezembro é o dia que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. E se a gente observar, essa é uma data, que a história vai nos dizer que no período ali de 400, 300, 400 anos, o cristianismo estava a ser a religião oficial do Império Romano. Aí muitas pessoas ali do clero eram aquelas pessoas que eram envolvidas com a igreja católica, os padres, os bispos. Então essas pessoas eram consideradas do clero. Então existiam muitos cargos dentro do Império Romano que esse pessoal do clero tinha esses cargos importantes.
Então aí tinha uma grande festa na época, no dia 25 de dezembro, que era uma festa em homenagem ao Deus Sol, ao Deus Sol. Então essa festa, eles então quiseram também fazer uma festa em homenagem ao nascimento de Jesus, mas ele não tinha a data certa desse nascimento de Jesus. Então eles colocam ali para poder acabar um pouco com aquela festa que era que comemorava ali o nascimento do Deus Sol. Né? Era uma das ideias dos historiadores. Nós temos muitas ideias em cima dessa data. Mas sabemos também que não tem como Jesus ter nascido em si. Primeiro que lá era muito frio nessa época. E quando o Cristo nasce, né, o anjo Gabriel, que está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, né, ele aparece para os pastores que estavam ali no livro lá de fora. E nenhum pastor ia no inverno lá de fora, era muito frio. Então há essa questão, pode ter nascido lá em setembro, outubro, certo? Como disse também pode ser em março. Mas a data não importa no momento para a gente. Certo? É importante sim, é muito gostoso a gente, dia 25 de dezembro, estar reunido com a família, com os amigos, comemorando o Natal. Isso é muito gostoso, muito importante. Certo? Não vou tirar o mérito disso. Mas, se perguntassem quando foi Jesus nasceu, a grande maioria das pessoas, dos cristãos, lá, nasceu há cerca de 2000 anos e nasceu lá em Belém. Mas é verdade, o que importa é se existem inúmeras aulas em cujo seio o Senhor ainda não tem. Hoje nós estamos um pouco encarnados. Pouco, mas encarnados por muitos. Tá bom? Muitos. E aí, todos nós temos corações. E aí, se o Cristo aparece aqui agora, ele vai querer saber se o Evangelho, se essa boa nova que nós temos, se está dentro dos corações, se realmente ele nasceu nos nossos corações. Isso é bem permitido. Então, muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas sob a alegação de estarem lotadas. Infelizmente, a gente vê muito isso na humanidade. São as pessoas correndo. Quando eu entrei na doutrina espírita, tinha 13 anos na evangelização, e a primeira aula, eu nem lembro direito da aula, mas lembro a música. E a música realmente falava muito sobre essa questão aqui. As pessoas dançam, não vai bem, você vê a tarde, a música pelas ruas da cidade, as pessoas andam, não vai bem, você vê a tarde, tal, sem olhar para o outro, cada um preocupado com os seus negócios, com as suas coisas, nem olha o outro, o outro é nosso irmão, que é algo não é observado, né? Então, tem muito essa questão. Então, o mestre da unidade, nosso Senhor Jesus, somente teve como berço uma estrebaria, junto aos animais, e a companhia virtuosa dos pais humildes. E olha a importância da família. Pode ser de origem humilde, pode ser de origem nobre, mas a união, aquele amor de pai, de mãe, de filhos, isso já traz a família de Jesus. Eu estava trabalhando sobre a família de Jesus com as nossas crianças lá, e eu vi, ensinando quanto que a família de Jesus nos ensina, nos ensinou, e até hoje a gente vai trazendo esses ensinamentos. Família é a célula da humanidade, a célula da sociedade. Então, assim, é base. Hoje nós temos muitas dificuldades no nosso meio da política, em várias situações, devido a essa questão da célula, a família. E vem daí. Se a gente se preocupar com os filhos, com a nossa família ali, a humanidade não. A sociedade é melhorando, certo? E ainda hoje, quando Cristo bate as portas
de nossos corações encontram muitos deles cortados pelos interesses pessoais. Pois o egoísmo, o orgulho, o desejo de conquistas materiais, não sobrando espaço para o próprio Cristo. Então, assim, nosso Natal, a gente não pode falar sobre os outros, mas cada um intimamente se perguntando, nosso Natal, ele tem sido aquele Natal de ter ou aquele Natal de ser? Porque vai ser um Natal em que a gente vai observar só o Papai Noel, Coca-Cola, as propagandas do Coca-Cola, aquela maravilhosa, as compras, os presentes, ou a gente vai permitir que o Cristo esteja presente nesse Natal também. Ou a gente vai estar com essa nosso coração lotado, como as pousadas da época de Cristo. Se perguntássemos com sinceridade se Cristo nasceu em nós, talvez percebêssemos que não temos permitido esse nascimento. Eu falo no geral, se tivéssemos percebido esse nascimento, como seria? Eu conversei com uma amiga e convidando ela para participar de uma confraternização nossa. Ela falou, eu nem estou sabendo, não estou tirado do grupo, aconteceu algum sentimento que lá acontece que não precisa receber. Lá acontece, né? Aí ela gosta muito de mim, a gente respeita muito, a gente conversando. Aí ela perguntando como é que vai acabar essa discórdia, essa divisão e tal. Aí eu aproveitei a oportunidade, né? Eu estava fazendo esse estudo, e eu estava preparando para esse estudo, aproveitei a oportunidade. Eu falei, olha, essas divisões nós vamos colocar em produtos locais. O governo não vai conseguir mudar. O governo estadual, o governo municipal, o trabalho de nossos igrejas, locais onde a gente vive, nas igrejas acontece isso, e nas casas também acontece, certo? Isso vai mudar, sabe quando? Quando todos nós estivermos regenerados. Quando houver essa mudança, o mundo estiver regenerado, a gente fala do mundo regenerado. Somos nós somos o mundo. Nós, quando estivermos regenerados, aí sim não vai ter essas discórdias, essas situações, certo? E um vai entender, ele vai respeitar o outro. Então, aproveitei essa oportunidade e falei um pouco, né? Aquele que ainda não sentiu em seu íntimo a influência do Cristo, ignora em verdade que ele nasceu. Eu não sei vocês, mas sim, são poucas vezes, mas eu sinto a influência do Cristo. Poucas vezes, raras, né? Mas eu sinto. Então, assim, a gente sente, a gente é influenciado a todo momento, né? Agora a gente tem que começar a se permitir ser influenciado pelo Cristo. Então, quando a gente sentir essa influência, começar a observar, mas hoje eu fui influenciado, sim, pelo Cristo trouxe, pelo seu ensinamento. Isso eu estou permitindo que ele nasceu na atividade, amanhã, a gente vai mudando e ele vai nascendo aos poucos de nós. No dia que dizemos especial para a humanidade, nesse dia 25 de dezembro, vale a pena que façamos algumas perguntas a nós mesmos e as respondamos intimamente. Passou, tá? Vamos perguntar, vamos observar. Cristo nasceu quando? Quando foi que ele nasceu? Quando ele nasceu? Eu estou permitindo que ele nasça, porque ele veio Jesus do lar, tem uma capa que é interessante. É Jesus do lar. A capa mostra Jesus do lado de fora e a porta fechada do lado. E a porta não tem fechada, do lado de fora. É só por dentro. Nosso coração é assim. Jesus não é vazio, ele não é nada.
nossos corações doendo. Assim, só se a gente realmente permitir. Então nós temos a chave. Nós podemos permitir o não. Influência está exercendo em nós o nascimento do vamos influenciar, é nós no trabalho, na rua, é conversando com o outro, observando, nossa, outra noção, observando, porque às vezes não tem como a gente ajudar, tem como ter, às vezes a nossa dificuldade, nosso corre-corre, nosso dia a dia, às vezes o irmão necessita de auxílio, o que a gente vai fazer para ajudar? Às vezes não dá, mas só pelo ato de você sentir influenciado pelo amor de Jesus, vamos ver, talvez não está agora, mas daqui a pouco vai. Daqui a pouco nós vamos ter mais tempo. Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Vocês já observaram que o período natalino é um período que circula uma grande energia no planeta, energia de vida. É um momento que mesmo as pessoas com dificuldade, ela lembra que hoje é Natal. Ela se lembra do Salvador. Ela se lembra daquele que foi luz no momento de trevas. Então as pessoas começam a vibrar. É tanto que quando a gente faz a ceia, o alimento não é gostoso. O alimento não é gostoso. Porque ele está temperado com o amor. Então acontece muito isso, é a oportunidade excelente para a gente refletir sobre esse real nascimento de Jesus. Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio nos trazer? O que é a boa nova? É uma nova zelada, é o código da fraternidade e do amor. Ele dá esse código, ele escreve esse código. Ele escreve, ele mostra, ele exemplifica esse código. Certo? Quem escreve Mateus, Lucas, João, João, os quatro evangelistas, Marcos. Então assim, e assim, nenhum governo se perderá. E aí quando a gente observa, né, a palavra de Jesus, ele disse, né, nós somos muito simples, só ainda tão centrados, porque ele fala, né, de sem ovelha, eu vou se perder lá atrás, né? Deixa as outras também ali. Não quero se perder, eu somos nós, sempre. É 1% só. Então, quando a gente vai olhar esse mundão de Deus, né? Esse universo gigante, agora os cientistas já falam de multiverso, então, assim, várias trilhões de galáxias, aí tem nós, 1% perdido. Né? Então, a gente não vai ficar perdido. Ele veio, né? Trouxe o ensinamento para a gente, e a terceira parte do nosso estudo é a gente observar e aprender com aqueles que conseguiram e aqueles que sabem um pouquinho mais que a gente. Né? Então, tem alguns nomes que estão lá no pensamento, na Bíblia, no Evangelho, os Espiritismo, os pesquisadores trazem essas informações para a gente, e a gente começa a observar Paulo, por exemplo. Vamos começar por ele. Paulo, ele permitiu que o Cristo nascesse nele quando ele estava perseguindo os cristãos. Aí ele chega, um dia ele aparece e diz: Paulo, por que me persegues? E uma luz toma conta dele, uma luz que deixa ele cego. Naquele momento, ele permite que o Cristo entre no seu coração. Mas é fácil. É fácil ele continuar com esse Cristo vivo dentro do seu coração? Não é fácil. Porque quem conhece a história de Paulo vai ver a dificuldade. Eu li Paulo Estevam, eu só li algumas partes, não li isso muito, mas algumas partes interessantes. Ele vai estar lá na minha lista, então eu vou terminar de novo. Então, assim, depois de muitas lutas íntimas do Paulo, né, a gente aparentemente conhecemos a história de Paulo, aí ele vai afirmar que já não é ele mais que vive, e sim o Cristo que vive nele.
É por isso que ele afirma isso. Mas ele afirma isso de todo mundo, de longas dúvidas. Muitas dúvidas de fé. Então, assim, o maior adversário que hoje nós temos é o mundo. O Cristo chega para a gente de várias formas. Você abre agora seu celular, você vai encontrar o Cristo ali para o seu coração. No WhatsApp, no grupo mais fofoqueiro que tiver, você vai encontrar uma mensagem que Cristo ali para o seu coração. E é todos os dias, minutos. Aí, se a gente observa ali, esses são os personagens que eu mais me identifico, que eu gosto de falar. A Madalena, por exemplo, a Madalena. Ela foi uma das primeiras mulheres a seguir o Cristo. Ela estava presente na crucificação do Cristo. Até o fim, ficou com Cristo. E foi aquela testemunha da ressurreição do Cristo, quando ele ressurge, aparece. Certo? Então, assim, ela no momento que ela estava na sua maior dificuldade, obsediada por 7 espíritos que iniciavam o sexo, que ela se prostituía. Aí o que acontece? O Cristo chega com a sua voz persuasiva, mansa, amorosa, e aqueles espíritos não suportaram aquela energia. E ela percebeu que o Cristo, a partir desse momento, percebe que o Cristo nasceu no coração dela. Nesse momento, percebe. Mas foi fácil para ela. Jesus disse, eu quero seguir a sua cruz. Então a cruz dela era pesada. O que ela fez? Depois que o Cristo se tacou, e ficou aqueles 40 dias, depois que realmente foi um lado espiritual, o que aconteceu com ela? Ela não foi muito bem aceita entre as pessoas, entre os discípulos. Isso é contado no livro do Amor. E aí ela desencarna ajudando os leprosos. E ela a doença dela. Certo? Então ela pode ter morrido fisicamente pouco, mas foi espírito. Realmente ela permitiu tudo isso com sincera. Certo? Aí nós vamos lá para Pedro, suas dificuldades muito parecidas com a nossa, o medo, Pedro pegou Jesus do Cristo, levou o Cristo 3 vezes. E ele realmente amava o Cristo. Era um amor forte, certo? Mas o medo, todos nós temos medo. Então, assim, o medo que ele tinha, ele teve, por questão de ele estar junto com o Cristo, aí ele permitiu que ele, sem perceber, negasse o Cristo. E na última negação dele, quando ele percebeu que dava para fora pela 3ª vez, aí veio aquele sentimento. Fiz alguma coisa errada. E o Cristo ia falar para ele, eu disse que cuidado, que a 3ª vez você terá me negado 3 vezes. Aí, ali, ele começa a perceber que a verdadeira vida. Então, a partir dali, você vê a grandiosidade que foi esse princípio de Jesus, os trabalhos que ele fez, chegando a ser considerado o pilar da igreja católica. João, evangelista, o discípulo mais amoroso de Jesus, aquele que colocava a cabeça dos outros de Cristo, ele percebe nos ensinamentos de Jesus, ele percebe que isso começa a nascer nele, e ele começa a perceber a grandiosidade do amor. Ele chega a dizer que Deus, a grande frase dele, que hoje é falada por muitos cristãos. Agora, Zaqueu, eu tenho uma colocação muito interessante sobre ele. Porque Zaqueu, ele era aquela pessoa que ele não tinha precisão nenhuma de entrar em Cristo. Ele era rico, muito rico, não tinha problema de saúde, nem família cheia de ninguém. Não tinha nada para ele entrar em Cristo. Mas ele sentiu uma necessidade tão grande de ver, só de ver Cristo, só de olhar. Aí sobe naquela árvore ali, que ele era muito baixinho, pequeno, sobe na árvore para ver o Cristo. E aí, quando ele está ali naquela situação, que o Cristo olha para cima e fala, hoje eu quero visitar o seu lar.
Então Jesus vai lá dentro e diz, hoje a salvação chegou aqui na sua casa. Aí a partir daquele momento isso passa a ser, né, no coração dele. E quando Teresa do Amaral vai dizer que o desejo deles, né, é o mesmo espírito, dizer Teresa Ricardo, que é o espírito de Zaqueu. Entendeu assim? Então olha só, de lá até cara que você vê como realmente Cristo nasceu para o seu restaurante. Certo? Então, aí tem um ladrão chamado de ladrão Dias, momento que está Luiz, um ladrão bom do lado, um ladrão ruim do lado, e Cristo no meio. E ali mesmo, o ladrão ruim falando com Cristo: se o senhor é o filho de Deus realmente, por que você não usa seus poderes para poder sair daí? Porque assim, diga-se de passagem, Cristo, encarnado, ele já havia feito muita coisa, né? Ele mostrou ele dominava os fluidos. Não é o gema do Cristo ali. Para desaparecer aquela gema era muito fácil. Para o Cristo desaparecer naquele local que está fazendo outro local era muito fácil. Ele dominava os fluidos. É o Cristo. Certo? Então assim, eu vi o ladrão no tempo, falando dessa forma. E aí o outro ladrão falou assim, para com isso, meu irmão. Por que você está falando assim? Nós merecemos estar aqui. Nós cometemos coisas erradas, fizemos coisas erradas. Mas ele não. Ele está aqui, ele não fez nada errado. Né? Aí o Cristo conversa com ele, acalenta o coração dele, que é o livro, as pessoas achavam que ali matando aqueles ladrões ia acabar o problema. Né? Agora eu pergunto a vocês, naquele momento, o Cristo nasce para o ladrão. Né? Mas a dificuldade dele é ele conseguir levar a criar a sua cruz. Ele leva, ele reencarna de novo. Né? Mas ele consegue permitir que o Cristo nasça no coração dele. Né? Jesus faz uma afirmação para ele que estaria com ele no paraíso. E assim aconteceu, mas ele não deixou de pagar suas dívidas. Ele tinha. Né? Acontece com muitos de nós isso aí. A gente, sim, precisamos permitir que Cristo nasça em nós. Vamos sim estar carregando a nossa cruz, né? Pesada ou não, mas que a gente tenha a missão de não deixar o Cristo morrer no nosso coração. Né? E o estudo de hoje, né, eu queria trazer para vocês isso aí, esse nascimento do Cristo, e a gente sempre está lutando esse Cristo nos nossos corações, com os nossos bons sentimentos, né, trabalhando essa unidade, não é só baixar a porta e passar, certo? Não é essa unidade que a gente precisa trabalhar. Mas é claro que o gesto ali já começa a trabalhar a sua mente, essa questão da unidade. Né? É igual na hora que você entrar que a gente vai pedir. Né? Então, quando a gente faz uma oração com as mãos abertas, é um gesto que nossa mente tem que estar pedindo algo. Então, não deixa de não ser importante, mas que a gente possa trabalhar essa humildade, lembrar desses testemunhos do passado, desses testemunhos do presente, né, que nós vamos lembrar aí de Xavier e muitos outros, né, e permitiu, né, não se permitiu estar igual às hospedarias de Belém, mas se permitiu estar bem para que o Cristo possa entrar no coração, né, assim como foi lá na manjedoura, a sublime mãe, trazendo o Cristo para a gente, mostrando que já estamos na maioridade. Então já falamos, certo? E que ele veio até nós e disse que nós somos. Foi isso que o Cristo falou. Seu vídeo que eu estou encarnado, eu fiz, é para mostrar a vocês que eu posso, que vocês podem. Tá bom? Então, muito obrigado pelo convite. É muito bom a gente estar, mesmo
assim, a timidez, as nossas dificuldades ainda, a gente vinha aqui apresentar o estudo, que é o que a gente preparou. Quando é para falar de Jesus, é muito gostoso. Né? Obrigado, gente. Irmão, nós que agradecemos por colocar lá, para vir aqui falar um pouquinho do seu estudo para a gente, que é muito grandioso, né? Isso é de você, mas para a gente é grandioso. Mas nós vamos agradecendo, né, mais uma vez, por esse dia, por você ter vindo, aceitado o convite, né? Nossa amiguinha. E vamos silenciar nossos corações, nossos pensamentos. Imaginar, né, essa luz divina sobre nós. E pedindo ao nosso Mestre que possa estar no caminho, nos fortificando, né, nos seus ensinamentos, e que possamos deixar o verdadeiro amor. Nosso Mestre possa estar nascendo nos nossos corações, no nosso dia a dia, no nosso lidar com a nossa família, né? Que são os nossos maridos, esposas, filhos, amigos, vizinhos. Todos aqueles que a gente possa estar achando, né, que é complicado, que está difícil, está teimoso. Possamos pensar no nascer do Cristo em nossos corações e tentarmos acalmarmos e termos essa sabedoria para lidar com cada situação. Assim te agradecemos, Senhor, pedindo a Ti o discernimento e sabedoria para que possamos absorver todas as palavras que do nosso nome, para que possamos passar o resto deste ano tentando, né, colocar em prática estes ensinamentos, que para o próximo ano possamos ser pessoas melhores, os corações mais brancos, possamos olhar para o outro com esse Cristo nascendo dentro de nós, em todos os momentos. Pedimos a Ti, Mestre, que leve o nosso irmão até o seu lado, com toda segurança e com todo o seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Gente, eu esqueci de avisar, mas vamos avisando agora, tá? Que vai ter o acampamento, né, dos amigos espíritas, né? Na última semana, uma semana antes do carnaval, tá? Quem quiser já está sendo feitas as inscrições, né? Já está só perguntar para a gente vai passando, contato. Vamos tentar ir, né? Todo mundo? Então vamos agradecendo. Obrigada.